em curso que vai permitir então a descarga de mais de 800 mil contentores por ano. Conceição, o governador de Namibe disse que este projeto pode servir de plataforma giratória, digamos assim, decorrente principalmente do potencial do caminho de ferro de Moçambique. Portanto, é um instrumento que pode potenciar a economia não só de Angola, mas até regional? Sim, de facto, é este o tipo de projetos de que muito agrada abordar e perceber que há um foco, uma ação governativa em relação a ela. Portanto, o Porto é um mecanismo importantíssimo no desempenho económico dos países, nas trocas comerciais, não só fomentando iniciativas socioeconómicas no extremo em que se encontra, no local em que se encontra, mas galvaniza todo o Estado, todo o território. Todavia, portanto, a questão do porto de Moçambique está, portanto, ela é claramente a entrada e saída de todo o sul de Angola. É um porto importantíssimo para essa região e não só. É também, como frisou, portanto, o ponto final ao oeste do caminho de ferro de Moçambique. Portanto, penso que a recuperação ou a regeneração e investimento que se quer fazer neste porto e na Bahia será claramente lançar uma potencialidade para aquela região. Sabe que aquela região faz muita exploração de pedras preciosas e a exportação de pedras preciosas, enfim, pesa primeiro, portanto é preciso muitas das vezes ter um terminal que possa permitir que navios de grande porte possam atracar, isso carece de investimento. Agora, a questão que me parece importante também aqui reforçar, porque penso que deve ser visto ao abrigo desse projeto, é que se temos ambição do ponto de vista da região da SADC, do ponto de vista daquilo que são os acordos abordados ao nível da zona económica continental, mas também da CPLP, ora assinado, ao nível da potencialização económica, intensificam-se as trocas e eu já disse certa vez que ao nível destes acordos multilaterais que nós assumimos, nós temos aqui uma qualidade importante do ponto de vista geoestratégico, que é nosso posicionamento com saída ao mar, e os portos é uma grande vantagem que nós temos. Agora, os portos, para ter essa ambição, têm de ser eficientes, têm que produzir eficiência. E a eficiência não é só do ponto de vista operacional, havendo terminais que possam criar fluidez ao tráfego. Isso é importante, que nós conhecemos o que aconteceu em Luanda, mas também acontece nos outros portos, os outros 3 portos, que há sempre um problema de tráfego para a descarga, precisamente pela alguma inoperância ou ineficiência de terminais, enfim, mas também de equipamentos, mas também e sobretudo de recursos humanos. Porque se houver um investimento do ponto de vista técnico ou estrutural, do ponto de vista de infraestruturas, mas não se apostar no pessoal técnico, que é preciso uma requalificação e qualificação permanente, vamos assistir o que é ineficiência administrativa, que depois emperra processos mais técnicos e operativos. Portanto, eu penso que investimento do ponto de vista dos recursos humanos, na qualificação permanente, no seu reaproveitamento e técnico e depois estrutural deve ser tido em conta. Mas a questão Porto, de Moçambique e, portanto, a questão da Bahia é uma forte aposta que deve-se avançar. Eu sei que é um investimento estrangeiro, sim, é um financiamento, é um financiamento externo. Portanto, o que eu penso sobre isso é que, portanto, quer seja ao nível de uma BOT, que deve ser, e penso que até é melhor quando esse tipo de investimento se faz ao nível, os acordos são feitos ao nível de BOT, que é o Building, Operate and Transfer, que é uma espécie de concessão, penso, porque também mantém alguma rigorosidade nos processos de eficiência de funcionamento e ganhamos experiência com isso. Portanto, eu penso que estamos a falar de uma questão interessante. Quero só falar que é necessário enfatizar a coordenação entre os diferentes portos, mas também determinar as suas especificidades. Nós temos 4 portos, elas devem ter suas especificidades, suas especialidades, se quisermos, mas haver uma maior coordenação entre si. Mas outro aspecto importante que também já falamos aqui, que é a questão da coordenação entre portos e malha de transporte, porque senão não funcionam os portos. Os portos precisam da vitalidade ferroviária e rodoviária. Para isso, investimento em estrada e na recuperação da malha, portanto, ferroviária.